Salve, galera! Bem-vindos ao projeto Enem 2019. Serão semanas em que vamos tratar os assuntos do Enem de uma forma bem interessante, bem objetiva, para levar você à aprovação. Vem comigo! Salve, galera! Enem está na área. O Enem já começou. Para muita gente, desde fevereiro, o Enem está aí. O que eu tenho que falar hoje aqui é sobre o programa de linguagens. E quando a gente fala linguagens no Enem, é muito importante que eu entenda o seguinte: a prova do Enem é a prova de texto. Então não tem muita história, não. É ler, entender e procurar responder de forma objetiva aquilo que é pedido a vocês. Então vamos lá. A aula de hoje é sobre funções da linguagem e eu vou falar de duas funções. Eu vou falar da função emotiva e falarei da função conativa ou apelativa. Essa questão das funções da linguagem se baseia muito nos elementos da comunicação. Ou seja, eu vou procurar observar qual o elemento que está sendo valorizado. Então veja bem, quando eu produzo um texto, um elemento da comunicação pode ser privilegiado, pode ser colocado em destaque. E aí eu tenho que prestar atenção ao seguinte: quais são os elementos da comunicação? Eu tenho o elemento que é o emissor, como eu estou agora aqui falando com você, tenho o receptor, e aí o elemento, o segundo elemento, vamos assim dizer, tão importante. Daí eu tenho que observar que se eu estou falando e estou me colocando em destaque, eu estou fazendo uma função emotiva. Se eu estou colocando você em destaque, então você seria, eu vou ter que usar a função apelativa ou conativa. São sobre esses dois elementos que eu vou falar hoje. Como é que o Enem cobra isso? Como é que o Enem pede para você observar isso? Veja aí na tela o primeiro exemplo. Olha aí o que está aí na tela. Questão do Enem 2012, texto desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Veja bem, esse texto aí do J. Carneiro é um texto em que ele coloca em evidência o quê? Quem é que está sendo privilegiado, colocado em evidência nesse texto aqui? Os sentimentos de quem escreve, o posicionamento, o ponto de vista de quem está produzindo o texto. Como é um texto que coloca em evidência a primeira pessoa, eu posso dizer que a função emotiva está sendo colocada em destaque aqui. Agora vejamos como é que ele formula a questão. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem como predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica desabafo, a função de linguagem predominante é emotiva ou expressiva. Pois, e aí você tem que observar justamente o quê? Ele coloca para mim aqui 5 opções. E nessas opções aí, primeira, letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Não é função metalinguística. Isso é uma função metalinguagem que procura escrever sobre o próprio código. Na B, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Exatamente. Veja bem, eu me coloco em destaque, eu me coloco em evidência. Se eu me coloco em evidência, então isso caracteriza a função emotiva. Na C, o interlocutor é foco do enunciador. Não, eu não estou colocando você, leitor, em destaque. Então, não é apelativa. D, o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Se fosse referente, era o assunto da mensagem, seria a função referencial. E na letra E, o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação, ou seja, não é a função fática. Então aqui, a única opção que fala e explica a função como o ponto de vista sendo valorizado é o emissor, então você tem a chamada função emotiva. Por isso que a letra B é a resposta dessa questão. Uma questão tranquila. Se você soubesse o conceito, você mataria a questão sem problema nenhum. Agora, eu tenho que observar o seguinte: quando você estiver fazendo uma questão como essa daí, é muito importante que você procure observar a estrutura do texto. Fredson, me bota em destaque, por favor. Olha só, estou aqui com meu óculos aqui, minha bengala aqui, né? Mas o que acontece? Eu falei da emotiva. E falei que você presta atenção na linguagem. Veja que ele usou verbos na primeira pessoa, veja que ele usou ali a questão do eu o tempo todo. Aqui agora, se eu quero colocar você em evidência, quem é que faz esse uso? Bem,
para deixar você em evidência, eu vou apelar, eu vou procurar colocar você de alguma forma no destaque, no foco da comunicação. Então, quando eu pego a questão, por exemplo, que eu vou te colocar agora aí no ar, quem bate na mulher machuca a família inteira. Então tem aqui a figura eu, mamãe, Aninha, papai. Olha só como é que o papai é representado aí. Observe que aqui no caso quem eu estou colocando em evidência. Bota a câmera aqui comigo, Fredson. Quem está em evidência aqui? O cara faz uma campanha dessa, o enunciador. Quem, por acaso, é vítima de violência doméstica, quem sofre com a violência doméstica, acaba se vendo em destaque e acaba aproveitando essa situação para justamente o quê? Para poder evidenciar e para poder chegar ali e demonstrar que quem pratica essa violência normalmente é o quê? É o homem. O homem que bate na mulher, o homem que bate nos filhos, o homem que pratica a violência doméstica. Então, quando você bota o desenho de um garoto em que a criança se identifica e a criança bota a mãe como vítima, o irmão vítima e o pai como um monstro, veja que a mensagem aí procura focar toda aquela pessoa que tem esse problema na sua realidade. Por isso, volta lá na questão, Fredson. Observe. Aí o que faz o Enem? Ele te dá a imagem, bota campanhas publicitárias podem evidenciar problemas. Então, alertar os homens agressores sobre as consequências dos seus atos? Não seria, no caso, esse problema evidente aqui. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica? Bem, isso aqui está dentro da proposta de apelo e de mexer com a pessoa que está recebendo a mensagem. C. Instruir as mulheres sobre o que fazer em caso de agressão? Não é esse que está evidenciado aqui. O problema é o verbo evidenciar. Na D, despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica? Essa não é o que está evidente. Ele usa a ideia da criança para poder mostrar como que isso atinge toda a família. E exigir às autoridades ações preventivas? Bem, aqui esse exigir das autoridades está indo além do que está sendo mostrado. A melhor opção é justamente o quê? Se é para atingir o público, o interlocutor, então seria a letra B. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Volta comigo. Então, galera, a aula do Enem é isso. Eu vou estar trazendo questão do Enem, vou estar mostrando como o assunto foi cobrado e o que você precisava prestar atenção para poder resolver a questão. Ok? Se inscreve no canal, dá o seu like e vamos construir aí a nossa aprovação nessa prova que desperta tanto medo da galera. Até a próxima!